Bem, estamos de volta aqui no estúdio. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Nestor Fidelis. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Nádia. Uma satisfação estar aqui presente. Nossa, que é a satisfação. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal ao Vivo. Bem, essa semana em Brasília o senhor participou do Simpósio Internacional sobre Drogas. Várias diretrizes aí sobre o tema foram abordadas com representantes de vários estados brasileiros e outros países, é isso? Nós estivemos presentes no Simpósio Internacional de Políticas sobre Drogas, um evento organizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Justiça. E lá foram abordados diversos assuntos a respeito das políticas sobre drogas no mundo todo, como isso tem funcionado, o que tem avançado, o que precisa ser mudado no Brasil e diversas formas a respeito do tratamento, da prevenção, da redução de danos, e são experiências positivas. Aqui no estado, o senhor é presidente do comitê gestor do programa CRAC, né? Que é aí um programa federal. Nos fale como foram essas discussões. Enfim, lá em Brasília, agora, nesses dias, nós estivemos convidados pela SENAD, é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Fomos representando o estado de Mato Grosso, justamente porque participamos como membros do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, antigo CONEM, e também como presidente do comitê gestor do programa CRAC, É Possível Vencer. Mas, em realidade, nossa visão, este evento não foi tão profícuo quanto poderia ter sido. Gostaríamos de ter aprendido um pouco mais, avançado em outras questões. Como foi um evento no qual os palestrantes, os expositores, todos eles foram convidados pelo Ministério da Saúde e nenhum pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o enfoque que foi passado foi somente um único. E todas as abordagens foram aprofundando nesse único lado de ver a política sobre drogas, que é a versão daqueles que pensam que o ideal é a liberação das drogas e o fim das comunidades terapêuticas. Realmente, os agentes da saúde, os servidores da saúde, que trabalham há muito tempo com isso e com grande dificuldade, dentre as pessoas da saúde, existem algumas visões a respeito desse assunto. Foi abordada apenas uma delas. E não foi possível que as outras pessoas tivessem a oportunidade de falar, salvo fazendo perguntas que eram respondidas de formas evasivas. Então, pessoalmente, na nossa experiência aqui de Mato Grosso, nos pareceu que este evento poderia ter sido um pouco melhor. Na verdade, muito melhor do que foi. Entendi. O programa CRAC É Possível Vencer sem base em 3 pilares, que é prevenção, cuidados e segurança. Para se ter aí uma prevenção, é necessário a implantação de boas práticas, por exemplo, principalmente nas escolas, onde se é o foco principal? Sem dúvida alguma. O foco principal é trabalhar nas famílias, onde os pais ensinam os filhos a serem futuros dependentes químicos, quando consomem substâncias entorpecentes, drogas ilícitas ou lícitas, como cigarro, como drogas de medicamentos que consomem sem prescrição médica, como bebidas alcoólicas que consomem absurdamente na frente das crianças, programando com isso o futuro dependente químico, o futuro usuário das comunidades terapêuticas ou dos CAPs. Então é muito importante que trabalhemos a prevenção primordialmente nas famílias, porque quem educa é a família, a escola instrui, mas também é importante que trabalhemos nas escolas. Temos alguns parceiros que trabalham sobretudo com as escolas. A Polícia Militar tem um programa muito interessante que é o PROERD, que trabalha na prevenção das drogas nas escolas. A Polícia Civil tem um trabalho exemplar aqui em Mato Grosso, que é o programa de cara limpa contra as drogas. Existe o Rede Cidadã, existem os Bombeiros do Futuro, e nós percebemos que as instituições parceiras da Secretaria de Justiça nesse sentido estão trabalhando também conosco e nós estamos fazendo esforços para levar esses assuntos para o interior do Estado. Teremos ainda hoje uma reunião com o deputado Romualdo Júnior e o secretário Rafael da CECITEC para que possamos trabalhar em cursos de prevenção para líderes comunitários, para lideranças religiosas, para professores, por videoconferência, ao mesmo tempo falando com o estado todo de Mato Grosso, sem necessidade de nos deslocarmos daqui, o que é muito interessante. Muito interessante. Secretário, alguns países lutam aí pela liberação da droga, como foi o caso recente do Uruguai, né? No Brasil, constantemente há manifestações de pessoas querendo também a liberação, como a maconha, por exemplo. Como é que o senhor vê essa questão? Como representante do Conselho de Política sobre Drogas aqui do Estado, e é uma questão também que é trabalhada pelos outros conselhos de todo o Brasil, percebemos que, no nosso caso, não seria conveniente, interessante, que fizéssemos a liberação das drogas.
há muitos daqueles que trabalham pela liberação das drogas dizem que diminuirá a violência, a criminalidade, porque não terá mais tráfico ilícito, as pessoas poderão comprar como medicamentos. Certo. Mas nós percebemos que alguns países que liberaram as drogas não tiveram a diminuição da violência, ao contrário, aumentaram o número de pessoas que são dependentes químicos. Então, aqui no Brasil, que é um país de fronteira com os produtores da cocaína, que é a droga que é básico para o crack, para a pasta base, nós percebemos que esta política, na nossa visão, já discutimos bastante sobre esse assunto, não seria, neste momento, a mais adequada. Ao contrário, é necessário que demos exemplos, que instruamos as crianças, os adolescentes, os jovens, que acolhamos aqueles que estão passando por essa dificuldade, que é uma doença mental, na verdade, é um caso de saúde pública. Então é necessário que nós nos somemos, independentemente de ideologias filosóficas, científicas, de vaidades, nesse sentido que eu tenho dito, independentemente de vaidades, independentemente de partidos políticos, para esta causa da prevenção, da orientação, porque quando se investe em prevenção, não tem necessidade de tanto investimento em tratamento, que é muito mais caro. Já que o senhor tocou nesse assunto, secretária, a questão da vaidade política, como o senhor sempre coloca, é essa questão que impede, muitas vezes, de se investir, por exemplo, em clínicas aqui no estado de Mato Grosso, que é extremamente carente, né, nessa situação, e famílias carentes também que não têm condições de mandarem seus filhos, seus parentes para outros estados? Foi interessante tocar nesse assunto da vaidade, porque participamos de uma reunião, uma audiência pública aqui na Câmara de Cuiabá, convocados pelo vereador Marcrian, que é uma pessoa líder comunitário da região do Pedregal, do Leblon, e muito preocupado com essa questão das drogas. E naquela ocasião nós percebemos que, por questões políticas partidárias, deixou-se de trabalhar na criação, na reativação do Conselho Municipal aqui em Cuiabá de políticas sobre drogas. Nós não falamos que a vaidade política impede investimentos, não falamos isso, mas infelizmente alguém interpretou equivocadamente e publicou assim. Mas o fato é o seguinte, a vaidade, juntamente com o orgulho, com o egoísmo, para nós, são grandes chagas da humanidade. São o que impede as pessoas, não somente na vida política, mas na vida particular, na família, nas empresas, de trabalhar pelas causas mais nobres, de investir em saúde integral do ser humano. Nesse sentido, seria interessante que realmente todos que têm esta visão de trabalhar pela paz, pela saúde, não se preocupasse com autopromoção, não se preocupasse em fazer do ato, da atitude, da ação de políticas de drogas um palanque político. Aí sim, é uma coisa perniciosa. Nós precisamos sim melhorar o tratamento, melhorar a prevenção, temos muito a avançar. Claro que nem todos têm tanto recurso financeiro para fazer isso. O Estado não tem, o município não tem, os municípios não têm. Mas se nós somarmos esforços com a iniciativa privada, com as instituições sem fins lucrativos, com o terceiro setor, com certeza conseguiremos avançar, ainda que passos lentos, mas conseguiremos avançar cada vez mais. O senhor confirma que o governo do estado aplica mais de 1 milhão por ano em diárias e vagas nas comunidades terapêuticas, instituições privadas e administradas por igrejas? Não seria mais sustentável um plano de governo que elaborasse centros públicos aí e gratuitos para os dependentes aqui no estado de Mato Grosso, secretário? Sem dúvida alguma. A tua pergunta vem ao encontro do que nós queremos, do ideal. Que tenhamos recursos na área de saúde pública, que os CAPs possam realmente atender as pessoas com mais dignidade, com mais capacidade. Está se trabalhando para isso, a dificuldade existe, não podemos negar, mas o governo do estado tem preocupado com isso, em trabalhar cada vez mais nesse sentido. Ainda que isso não aconteça como nós gostaríamos que fosse, que não seja o ideal, não somente Mato Grosso, mas todos os estados do Brasil, investem em contratação de comunidades terapêuticas que não são clínicas de saúde, são comunidades de convivência entre pessoas que passam pela mesma dificuldade, que é o uso da droga, e essas pessoas somente são levadas para lá voluntariamente. Não se trata de internação contra a sua vontade, involuntária, tampouco compulsória por ordem judicial. Aquelas pessoas que passam por internação por ordem judicial ficam internados no Adalto Botelho, que é uma unidade de saúde pública aqui de Mato Grosso, na unidade 3, que funciona juntamente a nossa Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas. Mas a Secretaria de Justiça não poderia ficar alheia a esse processo, vendo a coisa acontecer sem investimento. Por isso, contratamos 50 mil diárias em comunidades terapêuticas, que é uma das formas de tratamento para aquelas pessoas, já que não conseguem tratamento de outra forma, consegue-se na comunidade terapêutica. É uma responsabilidade do Estado e o Estado de Mato Grosso tem investido por isso. E essas vagas, Nádia, diga-se de passagem, não foram suficientes para esse ano. Porque o consumo de drogas tem crescido tanto que nós tivemos que prorrogar os contratos para que pudéssemos chegar
até o final do ano com quase 70 mil diárias contratadas pelo Estado em comunidade terapêutica e temos inúmeros casos de sucesso de pessoas que deixaram de consumir álcool, cigarro ou outras drogas a partir do momento que foram internados em comunidades terapêuticas e continuam em tratamento para o resto da vida. Secretário, infelizmente o nosso tempo acabou, é um assunto que puxa outro, aborda outros assuntos, mas fica o nosso convite para uma próxima entrevista e estaremos acompanhando esse trabalho que é de extrema importância para toda a sociedade. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Está certo. E a você aí de casa, muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. Uma excelente tarde para você.